Devocional Diário, série Pacificadores, primeiro episódio. Meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, que alegria me reencontrar contigo para iniciarmos mais uma série de devocionais aqui no canal da Bíblia JF Offline, como temos feito semanalmente, dia após dia, mês após mês, ao longo de todo o ano, tempo de qualidade para refletirmos sempre à luz das Sagradas Escrituras, tempo de ouvir a voz de Deus. Assim também, quando oramos aqui diariamente, tempo de falarmos com o nosso Deus e assim completar o ciclo da nossa comunicação saudável com o Pai que está no céu, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo nosso Senhor, de modo a crescermos em fé, sermos edificados no nosso cristianismo, de modo a crescermos numa espiritualidade saudável. É um privilégio compartilhar esses momentos tão preciosos, momentos eternos, de tamanha riqueza, sempre debruçados na mais poderosa de todas as fontes, que são as Sagradas Escrituras. E eu agradeço a confiança e por você me permitir participar deste teu momento com Deus aqui nesse canal. Já quero te encorajar a se inscrever, acionar o sininho para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo conteúdo, também a divulgar para o máximo de pessoas que você conseguir e quiser. E também convido você a maratonar comigo essa série que começamos hoje. Vamos falar sobre o tema Pacificadores. Serão 7 episódios. Quero encorajá-la a perseverar até o fim de mais uma série devocional. Hoje eu quero falar um pouquinho da história de um tema relacionado ao nosso momento de vida. Tem a ver com as pragas, as pandemias, as pestes e aquilo que tem acometido a humanidade mais severamente desde 2020, nesse nosso tempo. Vamos olhar um pouquinho para a história. Eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto, sobre a história das pandemias, das pestes, das sindemias, e eu trouxe aqui um resumo, um extrato, para ser o ponto de partida desse assunto pacificadores. Acompanhe comigo, vai fazer sentido ao longo dos próximos episódios. Eu quero basear aqui essa série devocional no texto de Romanos, capítulo 8, versos 18 e 19. Romanos 8, versículos 18 e 19, que diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Vamos olhar a história, meu irmão e minha irmã. Fazendo uma pesquisa, eu encontrei muitos resultados, mas eu tirei aqui os mais conhecidos, talvez algo que vai bater com aquilo que você já sabia, já conhecia. E se você é um profundo estudioso ou estudiosa desses assuntos, vai poder conferir e até acrescentar aí no teu conhecimento, a partir do seu conhecimento, alguma cooperação, algum dado mais importante para a gente enriquecer ainda mais essa reflexão. Olhando um pouco para a história, eu verifiquei vários períodos em que a humanidade foi assolada por pestes, pragas, e aí eu verifiquei que no século XX houve uma grande peste, uma grande pandemia de varíola, aliás, em vários períodos da história, né? Mas em especial no século XX, onde se estima que foram ceifadas 500 milhões de vidas. Você já pensou, meu irmão e minha irmã, 500 milhões de mortes? Verifiquei também a peste negra entre 1346 e 1353, que matou de 75 a 200 milhões na Europa, África e Ásia. Também verifiquei que de 1981 até hoje, algo em torno de 36 milhões de mortes foram identificadas em razão do HIV/AIDS. Só no Congo, em 76, algo em torno de 36 milhões de mortes. Também verifiquei que, indo mais para trás ainda, entre 541 e 542, o ano de 541, já pensou? E 542, houve a famosa peste bubônica, ou também conhecida como praga de Justiniano, que ceifou algo em torno de 25 milhões de vidas.
Entre 1918 e 1920, a gripe espanhola matou entre 20 a 50 milhões de pessoas, um vírus parecido com a gripe, influenza A. Também entre 1545 e 1548 tivemos a epidemia de cocolistli, epidemia de cocolistli, possivelmente causada por uma salmonela entérica, que ceifou algo em torno de 5 a 15 milhões de mortes no México e América Central. Além da peste antonina, no ano de 165, de causa desconhecida, e que levou algo em torno de 5 milhões de pessoas a perderem sua vida. Na Ásia Menor, no Egito, na Grécia, região da Itália também. Além da gripe asiática, essa em termos de história um pouco mais recente, que aconteceu entre 1956 a 1958 e teve algo em torno de 2 milhões de mortos a partir da China. Também a gripe russa, que aconteceu entre 1889 a 1890 e ceifou 1 milhão de pessoas. A terceira pandemia de cólera entre 1852 e 1860, que gerou algo em torno de 1 milhão de mortos. E eu achei ainda, meu irmão e minha irmã, a peste de Atenas, ou a praga de Atenas, entre 430 mais ou menos antes de Cristo, para voltar bem mais atrás na história. E ela ceifou naquela ocasião entre 1/4 a 1/3 da população de Atenas. Começou na Etiópia, entre o porto de Pireu. O povo estava confinado atrás das muralhas pelo cerco de Esparta, e aí ela encontrou um ambiente propício para fazer um grande estrago. Também a praga de Justiniano, causada pela peste bubônica entre 541 e 544, que pode ter matado, segundo os estudiosos, algo em torno de 25 a 100 milhões de pessoas, metade da população da Europa na época. Sem esquecer das mais recentes, entre aspas, né? Em termos de história, o ebola no continente africano, a gripe suína. E se você se aprofundar nesse exercício, você vai verificar que a pandemia do Covid-19 não foi a pior praga, peste, a pior mortalidade, o maior sofrimento que a humanidade já foi exposta ao longo da história. Eu fiz questão de começar essa série sobre pacificadores, onde a gente está baseando esse assunto no livro de Romanos, no capítulo 8, nos versos 8 e 19, para que você tenha um olhar para a história e entenda que essas aflições que nós estamos crendo que estamos saindo desse tempo, né? Mas que acometeu o nosso planeta do finalzinho de 2019, quando começou esses rumores, se instalou com mais força nos países, nas nações, em especial no Brasil, em março e maio de 2020, portanto 2 anos já respirando essas ameaças, esses receios, essas histórias de lockdown, confinamento, vacinação, tantas pessoas sofrendo, perdendo a vida. Você talvez que me ouve tenha sido vítima dessa enfermidade, tenha perdido algum ente querido, sofre até hoje com isso, mas saiba, isso não é algo novo na história. Vamos voltar nesse assunto, onde estamos falando sobre pacificadores, no próximo episódio dessa série. Hoje é o dia de introduzi-la, de contextualizar um pouco você no tempo e na história, falando sobre tudo aquilo que a humanidade já tem sofrido ao longo do tempo. Encontro você no próximo episódio dessa série. Deus te abençoe. Até lá. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo.